alguém que cuida do seu coração, que pastoreia suas emoções, que te ajuda quando você está com dificuldade, que te orienta nos momentos de crise, que te direciona nas horas das decisões. Se esse pastor diz assim: não, eu não tenho um pastor, meu pastor é o pastor lá da igreja, eu digo: você está em perigo. Você precisa de um pastor para cuidar do seu coração. Assim como toda ovelha precisa de um pastor precisa de um pastor. Se você não confia no pastor que você tem, você precisa arrumar um outro pastor, mas você precisa estar debaixo de um pastor que você tem plena confiança nele. E eu só cedo esse púlpito, enquanto eu for o pastor da igreja, ao longo desses 12 anos, faz 13 anos daqui a um mês, eu só trago nesse púlpito pastores que eu conheço, que eu sei o coração, que eu conheço a família e que eu tenho caminhado junto. Pastor Joel tem cuidado de mim e da Ju há mais de 20 anos. Os irmãos sabem, na minha posse aqui, há 13 anos atrás, pastor Joel estava aqui, pregando. Pastor Joel já veio aqui dezenas de vezes. E essa semana eu convidei ele novamente, ele aceitou. A ideia é que ele viesse com a irmã Edileuza, e nós já demos aqui a justificativa. A irmã Edileuza, há 30 dias atrás, enfrentou um dos tempos mais difíceis. Ela fez uma cirurgia de coluna e descobriu um câncer na mama e também fez uma cirurgia de retirada. Pastor Joel mora lá em Braslândia, ali. Para ele aceitar um convite desse é porque a gente tem uma amizade muito profunda. Ele rodou quase 100 quilômetros para chegar aqui. E com a sua esposa doente, hoje ela tomou um remédio, não estava bem. Ele poderia ter me ligado: Luiz, não vou poder ir. E eu ia estar aqui pregando a palavra do Senhor, da minha responsabilidade. Mas pela nossa amizade, ele aceitou. E ao longo desses mais de 20 anos, pastor Joel tem cuidado do meu coração, da minha família. Eu tenho muito respeito por ele. Muito respeito pelo pastor que ele é. E assim, eu aprendi a respeitar pastor, desde quando fui muito cedo. Isso também eu aprendi com ele. Eu queria agradecer, pastor Joel, pela sua vida, pelo seu legado, pela sua história, na nossa denominação, na nossa vida. Pastor Joel já foi presidente da convenção também. Eu sigo os passos dele, já foi executivo, já pastoreou aqui em São Paulo, Goiânia, vários lugares. É pai, quem não sabe, ele é pai do pastor Samuel Joéder, que é o pastor da PIB de Lusiânia, né? Eu era o pastor interino da PIB, né? Dei a posse ao filho dele, pastor Joel, e pastor Joel foi pastor da PIB de Lusiânia também, né? Então você vê que história bonita, né? Ele foi pastor da igreja, o filho dele agora é o pastor da igreja. E é interessante falar isso, pastor Joel, porque eu era o pastor interino, eu nunca imaginei que o Samuel fosse ser convidado. Tinha vários pastores ali. Eu achei até que a igreja não fosse convidá-lo por ser seu filho. E pelo contrário, a igreja o convidou, honrou o pastor, e a igreja tem sido abençoada lá naquela cidade, está crescendo. Então quero agradecer a Deus pela sua vida. Obrigado. Nos momentos mais difíceis o Senhor já esteve comigo. E nos melhores momentos também. E hoje eu quero louvar a Deus pela sua vida, da irmã Edileuza, e nós queremos orar sobre a palavra que Deus já colocou no seu coração para pregar para nós. Estenda a sua mão para cá, ore pela vida do pastor. Deus, nós mais uma vez estamos na tua presença e queremos te agradecer pela vida do pastor Joel. Não tenho palavras para agradecer. Ele é um dos meus pais na fé. E eu quero te agradecer pelo cuidado, pelo zelo, pela oração, pela parceria. Muitas vezes também, Senhor, Ele foi muito firme comigo. E como isso foi bom para a minha vida. Porque eu aprendi com o pastor Joel que ninguém sabe de tudo. Todos nós podemos aprender com alguém. E como eu tenho aprendido com ele. E nessa noite eu quero te agradecer pela vida dele, colocar a vida dele nas tuas mãos, sua saúde, a sua vida física, emocional, as lutas que ele tem enfrentado, a irmã Edileuza, os seus filhos, netos, todos eles diante do Senhor. E pedir que o Senhor use a vida do teu servo pastor para ministrar o nosso coração a tua palavra nessa noite e que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para ouvir a tua voz. Nos livra de nós mesmos, de tudo que sabemos e que possamos humildemente aprendermos do Senhor.
Abençoa a vida dele, Senhor, e muito obrigado por tudo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Depois de uma apresentação dessa, eu fico meio agoniado, mas quero agradecer o privilégio e a honra de estar aqui. Pastor Luiz Cláudio é o tipo do amigo que eu posso falar de tudo sobre ele, mas não aceito que ninguém fale dele. Eu posso apelar com ele, dizer um monte de coisa, mas se alguém se meter a besta e dizer, mas pastor Luiz Cláudio, meu amigo, eu estou com o Luiz há muito tempo. Seus defeitos, suas lutas, já conversamos bastante sobre isso. Já choramos juntos e uma coisa boa aconteceu, que a nossa amizade se fortalece cada dia mais. Eu fico muito feliz em poder estar aqui hoje. Ju, é um prazer estar perto de você. Eu posso falar na presença dele, você está mais bonita, né? Pois é, está mais bonita. Não, está mesmo. Então, eu quero agradecer esse privilégio de estar aqui, e o prazer, a alegria. Luiz é um camarada dono de uma liderança fortíssima em todo o Brasil. Onde quer que ele vá, Deus usa tremendamente a sua vida. Da última vez que esteve em Goiânia, acredito que a coisa mais importante que aconteceu foi que eu senti a ação viva do Espírito Santo de Deus falando com a igreja. Que tem momento na vida da gente que a gente ouve pregações que... Amém. Né? Você diz amém porque tu é crente, amém. Mas, quando você ouve algo de Deus, algo que é poder de Deus, você diz amém. Aquele amém que vem lá de dentro do coração. Tem uma coisa que eu pedi a Deus, Ju, para eu nunca perder na minha vida, Luiz. É o fogo, a alegria do novo crente. Você entrega a sua vida a Cristo, vai se acostumando com a igreja, vai se acostumando com tanta coisa. E uma coisa eu descobri nessa minha caminhada ministerial. Quer ver uma coisa? Você está acostumado a receber oração, você está acostumado a alguém ler um texto bíblico para você. E um dia desse eu estava lá no hospital de base visitando o meu pai na fé, pastor Davi Anael Alves, estava lá visitando. E uma pessoa lá no canto disse assim, pode orar por mim? E eu saí daquele canto, fui lá orar com aquela pessoa, orei, e a pessoa começou a chorar, e de repente outra pessoa, pode orar por mim? E eu fui orando, e eu descobri uma coisa, às vezes nós nos acostumamos com a igreja, nos acostumamos com a Bíblia, nos acostumamos com os milagres. Por exemplo, eu estava ouvindo os louvores hoje, e dizendo, meu Deus, que coisa gostosa, que louvor gostoso. Então eu não quero perder essa alegria, pastor. Não quero perder esse prazer de adorar, o prazer de sentir a presença de Deus, o prazer de sentir Deus no louvor, na adoração e na presença dos amigos. Então, Luiz é esse camarada espetacular que eu posso ligar às 3 horas da manhã, que ele não vai me perguntar por que eu estou ligando. Amigo é aquele que você pode ligar a qualquer hora. Você imagina se ele liga, você está ligando essa hora? Eu tinha 2 amigos que eu podia fazer isso. Um é o pastor Euclides Vieira, que está na glória, e outro é Luiz Cláudio, que eu posso ligar a qualquer hora da noite. Luiz, olha, estou aqui agoniado, preciso conversar. Eu posso ligar a qualquer hora. E Deus te dê amigos assim, pessoas especiais, pessoas que você possa contar. Hoje, eu vim bater um papo com vocês, antes, porém, quero pedir, os irmãos já ouviram, minha esposa fez uma cirurgia da coluna, cirurgia séria, e logo depois, quando ela fez a cirurgia, fez alguns exames, descobriu algumas alterações e teve que fazer uma redução dos seios de 40% em cada mama, mas ficou tão bonito. Mas ficou bonito o negócio. Eu olho para ela assim e digo, mas minha filha, estou doido para ver você bem 100% para a gente fazer uma viagem, né? Não estou desejando a mulher de ninguém, estou falando da minha, não é verdade? Mas uma das coisas mais gostosas na minha vida, que eu posso dizer para vocês, que eu nunca disse para minha mulher que o vestido está feio. Nunca. Nunca disse. Jamais. Alguém às vezes olha para a mulher e diz, você está gorda. Eu nunca na minha vida, eu não tenho coragem.
Não tenho coragem, tenho medo de morrer. Então, de maneira alguma faria isso. Mas nunca na minha vida depreciei a minha mulher de dizer, puxa, eu não gostei desse vestido. Às vezes, quando eu não gosto do vestido, ela olha assim e diz assim, o que você achou? Eu digo, está diferente. Nunca diga que o vestido está feio. Eu não gostei desse vestido, né? Não é você que vai usar. Não fica assim. Então, qualquer momento que você estiver vivendo o seu casamento, pare para pensar nisso. Eu nunca na minha vida depreciei. Eu nunca na minha vida coloquei um defeito. O que você achou desse vestido? Quando eu gosto, eu digo, meu Deus do céu, que coisa linda. Uma das coisas que eu não gostava de fazer, e agora gosto. Eu descobri que agora gosto de ir para o shopping. E a minha mulher é uma goiana, que depois de olhar aquele montão de roupas, ela diz assim, depois eu volto. E eu morro com isso. E é só eu que tenho uma mulher assim. Quantos aqui passam por isso? Os homens, vamos orar pela sua vida. Pedir a... Não é verdade? Mas eu descobri uma coisa, glória a Deus pelo WhatsApp. Enquanto ela entra na loja, eu estou no WhatsApp. E ela ainda está olhando, ela vai lá dentro, coloca uma roupa, ela volta. E aí, o que você achou? Tá, vou trocar. Vai lá dentro, troca de novo, volta. E aí, o que você achou? Né? O que você achou? Que se ela não der aquela empinadinha, não é ela. E olha, está com 61 anos. Eu olho para ela assim e disse, minha filha, o que você achou da roupa? Está gostosa. Estou falando da roupa. Você não está gostosa. Prefiro você do jeito que você estiver, você está ótima. Então, eu quero começar dizendo isso, sobre levantar o astral da mulher. Reconhecer a esposa que você tem. Valorizar. Não perca a oportunidade na sua vida de fazer um elogio. Nunca perca a possibilidade de fazer um elogio. Quer ver uma coisa que eu faço todo dia? Mas todo dia, eu digo, minha mulher é a melhor cozinheira do Brasil. A melhor. A melhor. Quando eu termino de almoçar, eu digo, Senhor, obrigado. Isso, minha filha, você arrebenta. Eu duvido que você consiga fazer um almoço mais gostoso que esse. E depois, no outro tempo, ela faz de novo e diz, você se superou. Que maravilha, que delícia. Que o que tem de homem chato, enjoado, que reclama, que não gosta disso, não gosta disso, não gosta disso, vá para a cozinha, filho. Eu prefiro investir nessa questão de reconhecer o valor da esposa, a importância dela. Eu estava pensando, quando eu vinha para cá, nós estamos falando casados para sempre, e eu fiquei pensando, o que eu tenho que fazer para permanecer casado para sempre? Porque tem um detalhe, se for ruim, vai ser um inferno para sempre. Mas se é uma coisa boa, meu Deus, se é uma coisa maravilhosa, sabe, eu tenho observado, não sei quantos de vocês têm entrado na internet, e de vez em quando eu entro ali no Google ou no TikTok, eu entro por ali, e eu começo a observar as mulheres falando. Quantos de vocês têm observado o jeito das mulheres falarem? Sério mesmo, vocês que entram ali, como é que é o jeito das mulheres falarem? Vocês já viram? Como é que elas falam? Você que vê um troço absurdo, marido pedindo para ir jogar futebol. Isso é coisa do inferno. Meu bem, será que eu posso jogar futebol? Você é um desgraçado, um homem desse? Isso é uma peste, não é um homem. Meu bem, será que eu posso sair com meus amigos para jogar um bilhar? Eu estou vendo na internet isso o tempo inteiro. Eu entro ali, a mulher, ela olha para o marido assim, e o que ele vem? Ele vem com a chuteira dele, coloca assim, você não vai. É o seu casamento? É a sua família? Aquele pessoal está mostrando o casamento de quem? De quem? Eu não acredito que esses homens estejam aqui. Eu não acredito. O camarada chorando para ver a mãe.
Quero ver minha mãe. Chorando com saudade da comida da mãe. Já observaram como os homens estão sendo colocados? Gente, os homens estão sendo tão fragilizados, estão destruindo a figura do homem. Eu fiz aquele curso do Homem ao Máximo. Quantos aqui já fizeram aquele curso? Você fez também? Fez também? Que curso horrível. Eu pegava aquele livro, dava um chute nele, batia na parede, e eu tinha que terminar o curso. Eu fui lendo. E quando eu estava lendo, jogava na parede. Que livro horroroso! Ele fala tudo aquilo que você precisa ouvir da maneira mais dura. E aquele livro diz que tudo que acontece de bom ou de ruim dentro do casamento, a culpa é sua. Mulheres, não incentivem os homens a fazer esse curso. O cara fica arrasado, acabado. Quer ver uma coisa? Quem é o cabeça do lar? Quem é o cabeça do lar? Isso está escrito aonde? Está escrito na Bíblia, não é verdade? Tá, se o homem é o cabeça do lar, a mulher é o quê? Não é o pescoço, não. E tem gente que diz que a mulher é o pescoço porque inclina a cabeça para onde quer. Não é assim, não. Entendeu? Então, se o homem é o cabeça do lar, o que a mulher é? Não, por favor, eu estou perguntando para vocês. Não, estou perguntando. Posso falar com vocês? Se o homem é o cabeça do lar, o que a mulher é? Hein? Ele é o quê? O cérebro. Não. Se o homem é o cabeça do lar, a Bíblia diz que o homem é a glória de Deus. E a mulher? A glória do homem. Tudo que acontece dentro da sua casa, a culpa é sua. Tudo. O que a palavra de Deus diz? Que o homem é o quê? Vós, maridos, amai as vossas. Se parasse aqui, tá bom. Mas o texto continua dizendo, como Cristo, como foi que ele amou a igreja? Eu acho que essa é uma das piores coisas que eu já vi na Bíblia. Se eu pudesse pegar uma tesoura, eu cortaria isso aí e diria, está resolvido isso aqui. Mas eu não posso tirar, está na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz claramente que o homem é o cabeça. Se o homem é o cabeça, se ele é a missão, a mulher é a continuidade da missão. Mas quando eu entro no TikTok, quando eu entro na internet, que vocês entram quase todos os dias, que eu sei que entram, sim. Algumas pessoas dizem, não, tudo bem, mas eu entro. Observe como os maridos são apresentados ali. Tem marido que eu acho que ele é, desculpa a expressão, eu vi isso na vida militar alguns anos atrás. Esse marido, ele é o cocô do mosquito que picou o cavalo do bandido que não entrou em cena. O marido não é nada. Não é nada. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre o homem? O que a Bíblia diz sobre o homem? Ele é a coroa da criação. O que a Bíblia diz? Que o homem é o cabeça da família. Quando eu olho para os patriarcas, e eu li recentemente todo o livro do Gênesis, e fiquei apaixonado por Isaac, Jacó e Abraão. Como eles exerciam autoridade. A maneira de como eles exerciam autoridade. E tem um detalhe, as mulheres são mencionadas? São, mas são eles que exercem autoridade dentro da família.
Espera ainda, pastor, e a importância da mulher? A mulher é importantíssima, ela é a continuidade da missão. Quer ver uma coisa que eu observei um dia? Ju, alguém me falou sobre uma questão teológica, de uma questão psicológica, que eu queria compartilhar com vocês antes de ler o texto, que eu vou meditar nele já já. Uma questão psicológica. Quantos aqui têm filhos? Ah, que bênção. Quantos aqui têm filhos de até 10 anos? Mais de 10 anos? 15 anos? Maravilha. Então deixa eu situar vocês numa coisa, e eu vou estar especialmente olhando para as mulheres, beleza? O que eu vou falar agora, eu vou estar especialmente olhando para as mulheres, no que eu vou dizer. Aquele psicólogo disse algo interessantíssimo. Ele disse que tem 3 figuras dentro da família. E eu quero que você olhe para sua esposa, porque daqui a pouquinho, à medida que eu for falando, eu quero que você se identifique. Beleza? Diz que tem 3 pessoas na família. Essas 3 expressões psicológicas. Primeiro, tem o super-homem, ou a super-mulher. O salvador, vamos colocar, o salvador da situação. Já percebeu quem é o salvador da situação? É aquela pessoa que está sempre amenizando as coisas. Não, meu bem, não é assim não. Não é bem assim. Vem cá, senta aqui. Esse é o salvador. O salvador sempre chega naquele momento mais difícil da família e diz, não, calma. Deixa que eu resolvo. Está um problema na família, um bate-boca com os filhos, aí a pessoa chega, o salvador chega e diz, opa, aí todo mundo se cala e olha para o salvador. Taram! Chega com aquela capa, desce. Aí, pois não? O que está acontecendo aqui? Já viu essa figura em casa? É o seu marido? É a sua esposa? Calma, que agora vem a outra figura dentro da família, que é o algoz, que é aquele da capa preta, que coloca os óculos e bate. Quem? O carrasco. E tem o carrasco. Quem é o carrasco? É aquele que briga. Você tem que lavar a louça, você tem que lavar o banheiro, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Por que você não lavou a louça? Por que você não passou pano na casa? Hein? Anda agora. Esse é o carrasco. Você vai apanhar. Ah, você não passa de hoje. Ah, você vai apanhar. Esse negócio de dizer que vai apanhar, eu tenho uma coisa, eu nunca gostei de deixar meus filhos decepcionados. Se eu dizia que ia apanhar, apanhava mesmo. Porque menino frustrado é uma porcaria. Se você disser que vai bater, bata. Porque se você não bater, você está mentindo, e mentira é pecado. Então, nós temos a primeira figura. Qual é a primeira figura? O Salvador. E nós temos também a outra figura que é o algoz, ou o carrasco. Eu não sei se o Luiz é o carrasco. Eu não sei. Se a Ju é a salvadora, não sei. Mas agora vem a terceira figura. E essa figura agora, ela é terrível. A vítima. A vítima. A vítima está em casa e acaba... Meu pai, vem cá, vem. Oh, meu filho, o que foi? Oh, meu amor, papai brigou. Vem cá, meu filho. Vem cá, oh. Então, olhando para vocês agora, quem é o carrasco? E eu estou olhando para as mulheres. Quem é o carrasco e quem é a vítima? Agora, olhe para ele. Pergunta, quem ele é? Quem ela é? Dá uma olhadinha. Agora, olhem para mim. Quem é o carrasco? Você. Eu podia pensar qualquer coisa de você. E quem é a vítima? Os filhos. E quem é o Salvador? E aqui? Eu vou deixar o pastor de fora, já eu volto aqui. E aí, quem é o carrasco? Não, é permanente. Quem é o carrasco? Você é o carrasco. E quem é o Salvador? E quem é a vítima? Isso. E aí, quem é o carrasco?
Você é o carrasco? Eu podia pensar tanta coisa a seu respeito. E quem é a vítima? Você é a vítima? Tá, então o negócio mudou aqui. Então, e quem é o salvador? Interessante quando o filho entra em cena e diz: por que está falando com a minha mãe assim? O filho agora é o salvador. Você imagina o filho enfrentando o pai dizendo assim: não fale assim com a minha mãe. Sabe qual é o nome desse triângulo? É o triângulo diabólico. É o nome desse triângulo. Porque nesse triângulo, o que acontece? Alguém está tremendamente sendo oprimido, supostamente oprimido. E alguém chega para salvar. Quer ver um detalhe interessantíssimo? Eu tomei uma decisão na minha vida. Nunca na minha vida eu tiraria a razão da minha esposa. Nunca. Mesmo que depois eu tivesse que ir lá para o quarto e me acertar com ela. Mas tirar a autoridade da minha esposa diante dos filhos, isso não. Mas o problema é que muitas vezes o filho é o salvador. Em vez do filho ser a vítima, em determinados aspectos, a vítima é o marido. De repente, vocês imaginam um homem lá no canto da parede, e a mulher, que não sei o que, o filho, não fala assim com meu pai. Que tipo de pai é esse? Imagina você lá no canto, humilhado, a mulher falando um monte de coisa, e o filho chega e vem para te defender. Que tipo de homem é esse? Que tipo de homem, que tipo de autoridade você vai exercer? Isso é simplesmente diabólico. Por que eu quis primeiro dar essa palavra introdutória para depois ler o texto? Porque quando eu ler o texto agora, eu vou fazer algumas perguntas a vocês, para vocês pararem para pensar com o que está acontecendo com as famílias. Por que o homem está agindo daquela maneira? Por que aquela mulher está agindo daquela maneira? Por que aquela mulher se empoderou tanto dentro de casa? E eu olho dentro das igrejas batistas e eu fico com vergonha do jeito que as mulheres estão agindo dentro das igrejas. O que tem de mulher mandona, chata, enjoada, mulher que exerce autoridade dentro de casa, marido que come fino, e ela... Um dia desse, eu fui pescar com um camarada, cheguei na porta da casa dele, acertamos o dia da pescaria, encostamos o carro com outro colega, e a mulher dele olhou para ele na porta e disse: vai! Parece que ela tinha uns 30 metros de altura. Imagina uma mulher de 30 metros de altura, é algo horrível. Ela olhou assim: vai, quando você voltar, eu não estarei aqui. Eu disse: rapaz, vai logo. Eu ia. Mas eu ia logo, mas como eu ia? Não tenha dúvida de que eu ia. Uma sorte dessa? Ele foi lá dentro do carro, tirou a vara de pescar, tirou as coisas. Eu falei assim: eu não posso deixar isso de graça. Eu desci, olhei bem dentro dos olhos dela e disse: você é um demônio, e seu marido é um frouxo, e você não tem uma família. Essa falta de respeito vai custar. Ela olhou para mim: o casamento. Disse: não, você não tem casamento. Você não tem casamento. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, que às vezes eu estou lá no quarto, eu ouço a minha esposa falando, me dá uma alegria tão grande. Ela está conversando com a minha cunhada, que nós temos um quintal pequeno, 5.486 metros, tem uma casa lá no fundo, e minha cunhada mora lá. Então, quando ela chega e diz assim: isso, assim. Eu não falei com o Joel ainda sobre isso. E ele que
decide essas coisas. Lá dentro do quarto eu estou assim. Uma das coisas que mais me emocionam quando a Edileuza diz assim, não, eu não compro nada sem ele. Não tomo nenhuma atitude sem ele. Não, mas você está querendo levar a mesa emprestada? Eu vou falar com ele. Se ele autorizar, você leva a mesa. Eu disse, pois não, filha. A minha irmã está precisando da mesa emprestada. Eu disse, não, você tem algum... Você vai precisar da mesa? Não, não, pode levar, não tem problema não. O que a minha mulher está dizendo? Que ela não tem um fantoche. Quando a mulher passa por cima do marido, ou quando o marido passa por cima da mulher e despreza a figura dela. Mas você é mulher, você não dá opinião sobre isso. Quem decide aqui sou eu, cabeça sou eu. Aí não é o cabeça, aí é o cabeçudo. É diferente ser o cabeça de ser o cabeçudo. Então, muitas e muitas vezes, assim, meu filho chega lá em casa, meu filho é pastor, 34 anos, mãe, posso levar isso assim, assim? Fala com seu pai. Ele é pastor. Pai, posso levar isso aqui para o seu filho? Sem problema. Vai levar. Sabe quando a mulher olha para o marido e diz assim, nós vamos estabelecer um alicerce dentro de casa? Nós vamos estabelecer uma estrutura para que a gente possa viver bem e os dois serem valorizados e os dois serem respeitados? Irmãos, eu estou dizendo isso aqui para vocês. Depois de pastorear 9 igrejas e de observar homens que são um zero à esquerda dentro das igrejas. Homens que não decidem nada. Homens que não têm opinião nenhuma. E do outro, tanto tem homens que não têm opinião nenhuma, como tem homens que são autoritários, que é o outro extremo. Qual a diferença entre ser autoritário e exercer autoridade? Só essa perguntinha para vocês hoje, para eu ler o texto. Qual a diferença entre exercer autoridade e ser autoritário? Alguém se aventuraria a dizer? Como é que é? O excesso mostra o quê? Isso é ser autoritário, desprezar a figura do outro. Mas o que é autoridade, então? O que é autoridade? Liderança. Agora, tem uma coisa que eu aprendi com autoridade. Você não precisa estar presente para exercer autoridade. Se assim, meu marido está viajando, quando ele voltar, a gente decide. Eu vou telefonar para ele. Assim, meu pai não faria assim. Tem pai que morreu, vou falar de vocês aqui, ó, que o seu pai morreu, a sua mãe morreu, quando você vai fazer alguma coisa, você diz assim, meu pai não faria assim. Quantos já pensaram nisso? Não é verdade? Meu pai não faria assim. Você vai fazer alguma coisa, diz, minha mãe não faria assim. Sabe o que é isso? Autoridade. Agora, quer ver uma coisa que me deixou, pastor, desesperado? Eu fiz uma pesquisa sobre autoridade. E a autoridade tem tudo a ver com integridade. Você só pode exercer autoridade se você for íntegro. Como eu vou exercer autoridade se eu tenho 2 palavras, 3, 4? Eu fui agora dar uma olhada no sofá aqui nessa avenida. Eu entrei e a moça diz assim, escuta, o senhor quer dar uma olhadinha no sofá? Eu quero. Eu olhei no sofá, ele me deu o preço do sofá, o valor está aqui. Eu falei com o João Filho, da Ideia Móveis, ele colocou o valor aqui, R$ 4.499, um sofá para colocar na sala. Ele disse, o senhor não vai levar? Eu disse, não compro nada sem a minha esposa ver primeiro. Nada. Eu vou comprar uma geladeira, minha esposa precisa ver. Vou comprar um carro,
vou com a minha esposa. Eu quero que ela veja. Eu quero que ela dê a sua opinião. Como é que a sua esposa sente quando você toma uma decisão e diz, não, eu já decidi. Como é que a mulher se sente? Mulheres, por favor, me ajudem e aproveitem a situação. Como é que a mulher se sente? Como? Inútil. Como é que a mulher se sente? Mulheres, aproveitem, a hora é agora. Como é que a mulher se sente? Desvalorizada. Humilhada. Ou seja, a opinião dela não vale nada. O camarada chega, comprei o carro, olha aí. Um dia desse eu entrei numa casa, tinha uma geladeira branca, um fogão verde. Eu perguntei, quem é que compra? Meu marido é que compra tudo. Eu fui numa casa que a mulher não pode mudar os móveis de lugar. A mulher não pode mudar os móveis de lugar, porque o manezão não permite. Desse jeito que fica. Não pode mudar de lugar. Conheço casa que a pintura é a mesma há 35, 40 anos. A mulher não pode mudar. Eu estou falando de famílias evangélicas, membros de igreja. Eu quero comprar o sofá lá na Ideia. Mas eu vou trazer a esposa para ver. E ela vai dizer se ela gosta daquela cor, se ela gosta daquela maciez. Ela vai dizer. Eu poderia comprar sem ela? Poderia. Mas só que tem uma malandragem por trás de tudo isso. Tu já viu uma mulher falando quando você comprou um troço errado? Tu já viu? Eu já vi. Que eu já comprei errado. Não vou dizer para vocês que o Joel é o bonzão e que toma todas as decisões corretas. Não! Ah, não sei, foi você que comprou. Sabe uma frase que vem do inferno? Um versículo que vem do inferno. Eu te avisei. Nenhum homem aqui já ouviu isso. Por favor, os homens que não ouviram isso, levante a sua mão. Nunca ouviram. Um de cada vez. Mas por que você não levanta a mão? Aí, pastor, dá uma olhadinha, o senhor me ajude. Quantos homens já ouviram isso? Eu te avisei, levante a sua mão. Quem nunca ouviu isso, levante. Eu também sofro disso, irmãos. Eu quero ser solidário a vocês hoje. Eu sei o quanto vocês têm sofrido. Mas quando você toma uma decisão, você compra, quando ela passa na sala, que olha para aquilo que você comprou e diz assim, mas foi você que comprou. Agora sabe qual é a malandragem, meu amigo? Desculpe usar essa expressão carioca. Eu compro junto com ela para ninguém falar nada. Quando ela vai falar, você foi junto comigo. Você foi cúmplice. Entendeu? Você foi cúmplice. Você estava lá junto comigo. Você estava junto. Agora, você quer tomar uma decisão errada? Vamos para o texto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Olha só o que diz esse texto. Pensando em tudo que nós falamos agora. Mateus capítulo 7, verso 24. Homens, preste atenção em tudo que nós falamos, que eu vou descer para conversar com vocês e as mulheres. Mateus 7, 24 diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre... Por que a casa tem que ser edificada sobre a rocha? Temos algum engenheiro aqui? Arquiteto? Beleza. Por que tem que ser sobre a rocha? Como é que é o negócio? Você ouviu aquele versículo que diz, um dia a casa cai? Pois é. Você sabia que em Brasília, o único lugar que deu para colocar um prédio de 28 andares foi naquela localidade? Os outros estudos em outros lugares não podiam? O que diz o verso 24? Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Alguém continue lendo para mim, por favor. Continue. Que edificou a sua casa?
Isso, agora parou um pouquinho aí. O que vem contra a casa? Segundo o texto aí, o que vem contra a casa? Vem chuva, vem o quê? Vento, vem o quê? Tempestade, e bate com ímpeto contra aquela casa. Agora vamos imaginar essa casa sendo o casamento. O que bate contra o casamento? A quebra da autoridade do marido. O que vem para destruir? A quebra da figura da mulher. Quando você começa a quebrar os princípios da palavra, você está edificando a sua casa sobre a areia. Espera ainda, eu vou tomar uma decisão. Qual a opinião da minha mulher? O que ela pensa disso? Eu vou tomar uma decisão. Qual a opinião do meu marido? Não, desculpe, eu não vou tomar essa decisão sem ele. Me desculpe, não vou fazer isso. Não, mas larga de ser boba, diria Satanás. Você pode tomar essa decisão? Que isso? Sabe um dos problemas mais sérios na vida conjugal? Intromissão de terceiros. Você valoriza mais a sua sogra, você valoriza mais o seu sogro, você valoriza mais a sua família, você toma as decisões e quer que o seu marido entre de cabeça porque a sua vovozinha, porque a sogra, porque o sogro, porque o parente concorda. Você está querendo destruir a sua casa. Você não está construindo a casa sobre a rocha. Não está. Quando você vai edificar a sua casa sobre a rocha, você está edificando sobre os princípios. Quais são os princípios? O marido é o cabeça da mulher. Qual o princípio? A mulher é a continuidade dessa autoridade. Qual o princípio? Vamos pegar aqueles textos. Vós maridos, vós mulheres, vós filhos. Já viu aquela estrutura? Vós maridos, amai. Vós mulheres, se submetam. Vós pais, não provoqueis a ira. Vós pais não provoqueis a ira. E os filhos o quê? Filhos obedeçam, olha só. Agora preste atenção, filhos obedeçam o quê? Que é o primeiro mandamento com... Agora preste atenção, se o marido não é o cabeça, como é que esse filho vai obedecer? Como é que você vai exercer autoridade se você não é o cabeça? E aí você provoca a ira no filho, que ele vai olhar para você e vai te achar um frouxo, e ele não se submete. Porque você não tem autoridade, você não tem integridade. Quer ver uma coisa interessantíssima? Você vai edificar casa sobre a areia, sabendo que vem vento, vem tudo isso. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Leia o próximo verso, por favor. Aquele que edificou a casa sobre a areia. Leia, por favor. E ela? Por que aquela casa caiu? Nobre arquiteto ou engenheiro do Senhor. Por que caiu? Agora eu vou fazer a pergunta que eu quero fazer para vocês é: como é que se edifica uma casa sobre a rocha? A família. Como é que se edifica sobre a rocha? Como? Me ajude. Como é que se edifica sobre a rocha? Primeiro você vai ver com quem você vai se casar. Obedecendo o que a palavra diz. Obedecendo o que a palavra diz. Quer ver um verso na Bíblia que eu queria jogar fora? Eu queria que vocês me ajudassem. É um dos piores da Bíblia, esse. Eu queria jogar fora, pastor Luiz. Esse eu queria jogar fora. Mulheres, fechem os ouvidos, por favor. Por favor, fechem os ouvidos. Homens, a Bíblia diz assim: vós maridos, não trateis as suas mulheres asperamente, para que as suas orações não sejam impedidas. Meu Deus, que verso terrível. As mulheres não ouviram. Que verso terrível. Quer ouvir uma, pastor Luiz Cláudio? O senhor nunca fez isso, eu boto a mão da sua esposa no fogo. Nunca fez, eu faço questão. Você teve um pega para capar com a Ju durante a semana, e o negócio ficou chato, e você está indo para a igreja pregar, e a Ju está contigo dentro do carro, e você vai pregar daqui a pouco. Eu não sei você, mas eu digo: Leusa, para o carro, me desculpe, minha filha, pisei na bola, me perdoe. Você nunca fez isso, Luiz, mas eu já fiz. Eu já fiz. Eu sei que você diz: eu faço antes, eu me acerto antes. Quantas vezes eu estou no caminho da igreja, você vai pregar sobre isso?
Vou. Vai mesmo? Eu vou. Vai mesmo? Vou não. Edileuza, vai, filho. Minha filha, não é do sai de baixo, não, Edileuza, não é do sai de baixo. Não. Minha filha, me perdoe. Eu te ofendi nisso e nisso. Abramos as nossas Bíblias. Acabou, meu filho. Agora sai capeta. Quero nem saber. Mas vós, maridos, não trateis mal as vossas mulheres. Como é construir uma casa sobre a rocha? Em cima dos princípios, em cima da oração. Quer ver um detalhe? Vou olhar para as mulheres, essa pergunta para as mulheres de novo. Quantas mulheres aqui têm o privilégio de orar com seus maridos? Orar sempre com seus maridos, sempre. Teve umas que fizeram bem. Por que você não ora com a sua mulher? Você não ora com ela. Você não tem ideia da importância disso. Ore com ela. Se ajoelhe junto com ela. Leia a Bíblia junto com ela. Seu casamento nunca mais vai ser o mesmo. Leia a Bíblia com ela. Ore com ela. Cá para nós, vou contar uma coisa para vocês aqui chata. Vários e vários anos de casado, eu já era pastor e um amigo meu me deu essa catracada. E eu me sentei junto com o Edileuza e disse, vamos ler a palavra e vamos orar? E aí nós já lemos vários livros da Bíblia. E agora, para eu ficar mais tranquilo, vou fazer a pergunta, se os homens vão levantando as suas mãos. Quantos já leram um livro da Bíblia com a sua mulher? Muito bem, beleza. Quantos já leram 2? 3 livros da Bíblia? 4 livros da Bíblia? 5? 6? 7? Acabou. 8? Acabou ainda não. 9? 10? Quem já leu a Bíblia toda com a sua mulher? Opa, se tem um aqui, já leu a Bíblia toda com a mulher. 1, 2, 3. Olha, 3. Eu quero dizer para você que um dos maiores privilégios para quem vai ter um casamento alicerçado na rocha é justamente quando você lê a palavra, quando você ora, quando você senta com a sua mulher, que você lê a Bíblia junto com ela. Mas eu tenho tanta coisa para fazer. Pare tudo. Leia a Bíblia com ela. Ore com ela. Eu quero dizer uma coisinha para você. A sua vida sexual vai melhorar muito. Pastor, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Melhora a vida sexual, melhora a vida conjugal. Você quer ver uma coisa? Já peguei a Bíblia e disse, minha filha, vem cá. A palavra de Deus diz isso e diz isso. Ela olhou para mim, o que foi? Você errou. A palavra de Deus está dizendo isso, e você pecou contra mim, a palavra de Deus diz isso. Agora você fique com o texto da Bíblia e faça dele o que você quiser, mas você errou. Eu não conheço uma mulher que consiga ter mais autoridade do que esse livro. Não conheço. Estou falando de mulher crente, não estou falando de filho do diabo, não. Estou falando de crente, serva do Deus vivo. Daqui a pouco a Edileuza chega e diz assim, errei. Eu sei que é difícil uma mulher admitir que erra, eu sei que é difícil. Mas dizer, errei. Você já viu isso? Quantos homens aqui já viram a mulher dizer assim, eu errei? Isso foi para provocar. A próxima parte é, se você vai edificar a casa sobre a rocha, é sobre a oração, sobre a leitura da palavra. Mas quer ver uma outra coisa boa? Se você vai edificar a sua casa sobre a rocha, você vem para a igreja, vai ter escola bíblica. Não deixe sua mulher em casa, não. Não deixe seu marido em casa, não. Vem para a igreja junto, senta junto, ora junto, participa junto. Não tem coisa mais chata do que viver a vida cristã solitária. Tem marido que passa um ano inteiro sozinho na igreja. Tem mulher que passa uma vida inteira sozinha na igreja. Sozinha. Eu sei que não é o caso de vocês. Claro que não. Mas aí eu encerro com a outra parte do texto. A outra parte do texto diz que é insensato aquele que edificou a casa sobre a areia. O que aconteceu com a primeira casa? O que veio sobre ela?
Chuva, vento, me ajude. Tempestade, e ela não caiu. Agora vem uma outra casa que vai ser edificada sobre a areia. Trazendo para os casamentos hoje, como é que é edificar uma casa sobre a areia? Me ajude. Como é que é edificar uma casa sobre a areia? Como é que é? É justamente o oposto. Como é que é edificar a casa sobre a areia? Hein? Ostentação, um passa por cima do outro, não respeita a autoridade do marido, não respeita a autoridade da esposa. Irmãos, quer ver uma coisa? Tem esposa, tem mãe que xinga os filhos, tem pai que xinga os seus filhos, que deprecia os seus filhos. Como é que eu vou edificar a minha casa sobre a areia se eu grito com os meus filhos? Mas pastor, ele só ouve se eu gritar. Não. Meu filho, vem cá, senta aqui. Quando você quebra essa autoridade, você está edificando a sua casa sobre a areia. Você passa por cima do esposo, está edificando a casa sobre a areia. Passa por cima dos filhos, deprecia os filhos, está edificando a casa sobre a areia. Quando você permite que pessoas se intrometam no seu relacionamento, você está edificando a casa sobre a areia. Um dia minha sogra chegou para mim, minha sogra chegou assim e disse assim: você vai deixar que o seu marido fale com você desse jeito? Eu cheguei para minha sogra e disse: a senhora vai embora agora, a senhora não está na sua casa. A senhora vai para a sua casa, a senhora vai embora agora. Isso nunca mais vai se repetir dentro da minha casa. Essa é a minha esposa, esse é o esposo, essa é a minha casa. A senhora não me respeitou e eu quero que a senhora vá embora agora. Agora. Minha sogra fez isso uma vez. Uma vez. Mas você vê relacionamento que a sogra se mete, que o sogro se mete, que os parentes se metem. Quer ver um detalhe? Você está conversando com a sua mulher e filho se mete no assunto. Não estou falando daquele assunto que você permite que o seu filho fale alguma coisa. Mas você está falando com a esposa e mano, o assunto é entre eu e sua mãe. Daqui a pouco eu converso com você. Casamento edificado sobre a rocha, um monte de gente dá pitaco sobre ele. O colega de trabalho dá pitaco. Um monte de gente dá opinião sobre ele. Agora, quando você quer destruir o seu casamento, é fácil. Comece a falar mal da sua esposa para os parentes. Fale mal da sua esposa para os seus amigos. Fale mal da sua esposa na igreja. Deprecie a sua esposa. Coloque a sua esposa para baixo. Humilhe o máximo que você puder humilhar. Deprecie o máximo que você puder. Nunca reconheça uma roupa que ela coloque. Nunca reconheça o perfume que ela colocou. Nunca reconheça nada que ela faça. Eu quero desafiar você a exagerar nos elogios. Que perfume gostoso! Tem dia que eu olho para você acha que você quer sair agora mesmo? Eu vejo que tu está bonita demais. Eu fecho a porta do quarto e digo: não vamos sair agora, não. Nós vamos namorar. Sabe o que é você fazer com que uma mulher se sinta querida, se sinta amada, se sinta gostosa, se sinta valorizada, respeitada? O oposto disso é colocar essa pessoa para baixo. Eu tenho uma coisa que eu disse para minha mulher, Ju, eu disse para ela, isso foi um compromisso que eu assumi com ela. Qualquer pessoa pode falar qualquer coisa. Se a minha mulher disser é mentira, eu acredito nela. Eu acredito nela. Em detrimento de todo mundo, eu acredito nela. E se ela tiver errada, ela vai responder diante de Deus. Mas eu acredito nela. Eu valorizo a palavra dela, como pessoa, como mulher. Você quer edificar a sua casa sobre a rocha? Desrespeite o seu marido diante da família. Desrespeite os seus filhos. Chame a atenção dos seus filhos diante de um monte de gente. Irmãos, eu tive que chamar meus filhos, depois de que eles se casaram, e pedir perdão a eles de uma coisa que eu fiz. Sabe o que eu fiz, pastor?
eu cuidei muito de igreja, cuidei, visitei um monte de gente e não dei a mesma assistência aos meus filhos. Eu digo, filha, quero falar com você. Filho, senta aqui. Já casados, eu quero pedir perdão para vocês. Eu errei nisso, me perdoe. E sabe de uma coisa? De vez em quando eu estou em casa, me lembro de alguma coisa que eu tenho que pedir perdão a Deus. Minha filha, vem cá, senta aqui. Me perdoe, porque tal dia assim aconteceu isso e isso. Ah, mas eu não me lembro. Mas eu me lembro. Me perdoe, eu sinto muito, pequei contra você. Isso não vai diminuir a sua autoridade em nada. Você quer edificar a sua casa sobre a rocha? Oração, leitura da palavra, entendeu? Aconselhamento. Você quer edificar a sua casa sobre a areia? Passe por cima dos princípios. Quebre todos os princípios. E você vai perceber que o diabo vai ter amplo direito de entrar dentro da sua casa e fazer o que quiser. Agora eu quero concluir dizendo uma coisa para você. Quando você observa os princípios, quando você lê a palavra, quando você se coloca na presença de Deus, quando o marido respeita a esposa respeita o marido, um respeita a autoridade do outro, a continuidade da missão do outro. Eu me lembro que Joelma disse assim, pai, minha mãe me deixou ir para tal lugar. Eu disse, foi mesmo? Se a sua mãe deixou, é isso mesmo, pode ir. Minha filha, você deixou? Não. Castigo. Quantas vezes eu estava conversando com minha esposa e um filho dizia assim, pai, posso ir para tal lugar? Você não vai. Mãe, já ouviu seu pai? Acabou. Agora, se você diz, você não vai, a sua esposa chega e diz assim, ele vai porque eu já deixei. Me ajudem, o que essa mulher está fazendo? O que essa mulher está fazendo? Hein? Não só tirando a autoridade, mas ela está destruindo a família dela. Da mesma maneira, quando a mulher permitiu que o filho fosse, e o marido disse, não, quem manda aqui sou eu. O que ele está fazendo? Destruindo a figura da esposa. Irmãos, tudo que eu estou dizendo aqui não é nenhuma novidade para vocês. Mas o que significa edificar a casa sobre a rocha? O que significa edificar a casa sobre a areia? E aí encerro da mesma maneira que comecei. Quantos aqui se identificaram com o Salvador? Levante a sua mão. Eu sou aquele que salva, estou sempre salvando a família. Não é verdade? Não, por favor, levante só para eu ter uma ideia. Muito bem, você está sempre salvando. Lá, Ju, quem salva é você, Ju? Muito bem. Quantos aqui se identificam como o algoz? O carrasco. Parece que nós temos mais carrasco do que Salvador aqui hoje. Quantos se identificam como a vítima? Papai do céu, não tem nenhuma vítima aqui. Pobre dos filhos. Vou ter que orar pelos filhos. Meus queridos, eu vinha hoje com essa vontade, com esse desejo de compartilhar com vocês essas ideias, que não são nenhuma novidade, mas eu tenho certeza que às vezes a gente esquece. Isso precisa estar na nossa mente, no nosso coração. Edificar a casa sobre a rocha. O tema de vocês é, qual é o tema? Casados para sempre. Agora, você pode escolher estar casado para sempre numa guerra, ou você pode escolher estar casado para sempre em paz e alegria dentro da sua casa. Conheço aquela história do marido que partiu para a eternidade, vocês já ouviram essa? E o marido chegou no céu, aquela alegria no céu, de repente, momentos depois, entra a mulher que morreu também, diz, meu bem! Ele diz, lá na terra, até que a morte o separe, já, aqui não. Aí uma irmãzinha disse assim, pois pastor, eu quero viver com o meu amor lá no céu, do mesmo jeito que eu vivi aqui. Ele disse, me deixa em paz, pelo menos no céu. Pelo menos no céu, me deixa em paz. E o cara está ali morrendo.
Eu não morre não, que eu morro também. Me deixa morrer sozinho. Mas se a coisa é gostosa, até para morrer você quer ir junto. Que Deus me livre 3 vezes. Obrigado pelos 15 minutos, pelo prazer de compartilhar algo dessa maneira, do jeito que sou. Deus abençoe vocês e que vocês possam amanhã rir um bocado, ou hoje à noite rir com seus filhos, ou de vez em quando tocar nesse assunto e dizer assim, puxa, aquela noite foi algo tão simples, mas foi uma bênção na minha vida. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. Obrigado, pastor. Vamos louvar o Senhor?